tardes. Eu quisiera apresentar este panel intitulado Violencia en América Latina y los dilemas del control social democrático. Nos siguen acá, primer punto, el profesor César Barreira, de la Universidad Federal de Ceará, de Brasil, professor titular, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e foi professor visitante em distintos sítios em França, Portugal e é coordenador do Instituto de Violência da sua universidade. Depois nos acompanha o professor Julio César Solis Moreira, da Universidade Nacional de Costa Rica e investigador no Centro de Investigação em Cultura e Desenvolvimento da Universidade Estatal à Distância. Nos acompanha também o professor Enio Paciani, que é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e é professor do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, que trabalha em Sociologia da Literatura. Também nos acompanha o professor Jordan Valdivia, ex-presidente de ALAS de Arequipa, que organizou um dos mais importantes congressos no ano 2003. E, finalmente, temos o professor Sérgio Abreu, que é maestro em Direito Constitucional, está finalizando seu doutorado em Direito Constitucional na Universidade de Barcelona. Entre outros títulos, foi comandante-general da Polícia do Estado de Rio Grande do Sul. Eu sou da Universidade Federal, José Vicente Tavares, da Universidade Federal de Porto Alegre. A ideia deste painel foi que, dentro da convocatória do Congresso, salientava-se que, entre os principais desafios para as ciências sociais latino-americanas, está em compreender melhor, como dizia Aníbal Quijano, a particular natureza das novas lutas sociais, descolonizando a mirada para vernos com olhos próprios. Deste modo, cito, se o siglo XXI arranca com diversas formas de luta social em las escalas comunal, regional e global, e a reaparição de suas demandas emerge com forte resistência a los embates do neoliberalismo, nos pareceu que o tema da violência seria muito importante na medida que está a produzir múltiples paradoxas em las sociedades latino-americanas. A questão sociológica que subtrai o debate político na América Latina é a disputa sobre modalidades de controle social em marco de uma tardia modernidade latino-americana. E os temas centrais em los quais múltiplos grupos de investigação em América Latina e Caribe vêm trabalhando poderiam resumir-se em las seguintes. Primeiro, como os governos responderam ao problema da multiplicação das formas de violência, a violência ecológica, a violência econômica, a exclusão social, a violência de gênero, os racismos, ou a violência em las instituições, como a violência na escola ou a brutalidade policial. Como os governos han propuesto soluções à crise do trabalho policial devido a sua suposta e verificada, em muitos casos, ineficiência e ineficácia frente ao crescimento da criminalidade e da violência. Nesse continente estão países que têm alarmantes taxas, por exemplo, de homicídios, como Brasil, que tem 156 muertes por dia e 104 violações por dia, assim como Honduras, que tem a mais elevada taxa do mundo em homicídios, ou Venezuela, ou Colômbia e cada vez mais México. Mesmo em los países onde não há esta evidência empírica, o que se produz em países como Uruguai ou mesmo Costa Rica, quizás Peru, é um sentimento de insegurança que é tão preocupante quanto as veritáveis taxas de violência objetiva. Por outro lado, como uno está acostumado a ver em Venezuela, em Brasil, em Colômbia ou em México, se está construindo uma cultura da violência mediante
seja na literatura romanesca, sejam nas telenovelas, sejam nos narcocorridos, seja toda na estética, incluso feminina, mas também de arquitetural, como se produz, por exemplo, em Colômbia, de los narcos corridos, de la narcoarquitetura, ou seja, incluso uma narco-beleza. Por lo tanto, o grande problema é que todas estas situações se poderiam sintetizar, como todos os ponentes lo vão a dizer em detalhe, em alguns pontos. Primeiro, a maioria das violações de direitos humanos continuam quedando impunes. Segundo, os abusos policiais, a impunidade, representam um grave problema. Incluso persistem as execuções extrajudiciais, incluso não somente por el sicariato, mas também por membros de las policías. Terceiro, as condições carcerárias são deploráveis e se produzem numerosas muertes. Quarto, os delitos violentos representam um problema generalizado, mas em particular a violência vai afetar especialmente a las comunidades de los barrios e comunas e a los jóvenes e a hombres jóvenes, em sua maioria no blancos. E, em caso das violências sexuais, a las mulheres e a las adolescentes. Quinto, houve um incremento da quantidade de homicídios que, em grande parte, han sido consequência de violentas pugnas entre as organizações delictivas involucradas no narcotráfico, o tráfico de armas ou a trata de seres humanos. Pero, por outro lado, aparece também os incrementos da violência doméstica ou de gênero, decorrente de uma cultura falocrática, machista e orientada por la dominação masculina, mas o que cada vez mais estamos a descobrir é que há uma grande parte, a metade, quizás, um pouco menos, um pouco mais, de assassinatos que derivam de conflitos interpersonais. Ou seja, há uma cultura de la vingança, lo que é em grande parte, seria o outro ponto, derivado da crise de legitimidade do sistema de justiça criminal e penal, da descrença em las polícias e em toda uma regressão a uma cultura punitiva que está muito presente em la consciência de muitas pessoas nas sociedades latino-americanas. Enfim, permanecem e há uma mescla entre violência criminal e violência política em muitos países, permanecem as ameaças e ataques a defensores de direitos humanos, periodistas, líderes ecologistas, líderes comunitários, sindicalistas, liderazgos indígenas e de origem africana, assim como a muitos membros da Igreja da Comissão Pastoral da Terra. Enfim, o grande problema é que, aí concluo, que se houve toda uma inclusão social em distintos países da América Latina, o que podemos chamar o ciclo de los gobiernos progressistas, lo que cada vez mais os dados nos demonstram é que não houve uma inovação política em termos do controle social. Ao contrário, aumentaram as taxas de encarcelamento, se permitiu a violência policíaca, se permaneceu esta cultura da violência. Isso é muito preocupante porque como no outro dia Pierre Salamá e Teotonio dos Santos lo demonstraram, parece estar havendo o início a curto, a largo prazo, de um novo ciclo em Latinoamérica, quizás preliminarmente, que poderíamos denominá-lo de um neodependentismo conservador e neoliberal, o que provoca uma indagação central sobre quais seriam os efeitos sobre esta esfera do controle social de um novo ciclo conservador e neoliberal e
independentista en América Latina y Caribe. Por lo tanto, lo que los distintos investigadores van a traer acá es una larga reflexión de quizás más de 20 años de investigaciones que ponen hasta la sociología de la violencia y la conflictividad de Latinoamérica de par con las contribuciones que han hecho autores europeos, franceses, ingleses, españoles y norteamericanos, así como algunos de China, India, Unión Soviética y África del Sur. De este modo, los invito a escuchar a nuestros panelistas. El primer será el profesor César Barreira, de Brasil. Buenas tardes. Eu gostaria de inicialmente pedir desculpa por meu portunhol, pero eu penso que é melhor falar em portunhol do que português, porque vocês não vão entender quase nada, não? Eu vou falar lentamente para você compreender um pouco mais. E eu gostaria muito de agradecer a invitação do professor José Vicente para participar dessa mesa. Eu vou falar do tema central dessa mesa, que é violência em América Latina e os direitos de controle social democrático, e vou trabalhar especificamente no caso brasileiro. Eu digo que em pleno século XXI, Brasil sofre de graves problemas em âmbito da cidadania, direitos humanos e aumento da violência e criminalidade. Os dados sobre a violação dos direitos humanos e no respeito à cidadania são alarmantes e preocupam. Assim também é o aumento da criminalidade e da violência, o que implica um clima de intranquilidade e insegurança. Essa situação possibilita pensar-se em uma possível cultura do medo, situada em um quadro de grande insegurança, originando práticas sociais em um contexto de sociabilidade que se pauta em los princípios de desconfiança e de intolerância. Tal contexto social tem como contraposição o fortalecimento das barreiras sociais, de los estereótipos e prejuízos. A demanda por má repressão e castigo começa a ser erguida com o máximo rigor, apesar de los princípios de um Estado democrático de direito. Em esta comunicação, pretendo fazer uma reflexão sobre o aumento das taxas de homicídios e das práticas classificadas como violentas. Em esta perspectiva, busco compreender especificamente as práticas classificadas dentro do universo dos homicídios como de crueldade e sua relação com a violência difusa em la contemporaneidade. Dos cenários explicativos do aumento dos crimes violentos, letal e intencional. É importante destacar que pouco depois de casos emblemáticos de crueldade, contribui para dois movimentos: o de trivialização da violência e do incremento exaustivo de visibilidade. Tales movimentos impedem, em grande medida, uma explicação de los fatores de aumento da criminalidade e da violência em las sociedades contemporâneas, assim como subvertem a aplicação da lei e da ordem dentro do princípio de respeito à cidadania e aos direitos humanos. A insegurança e intranquilidade configuram um quadro com veemente reclamo social, dando margem a soluções despampantes
que tienes como referência ao aumento das penas e maior controle das práticas delitivas. Este quadro invoca a ordem do dia ou instiga uma discussão sobre a necessidade de cambio na lei penal substantiva, em la relação da maioria de idade penal, em la condição de las cárceles e a defesa de uma prática policial dentro de los princípios de tolerância zero. Por outra parte, impede uma análise sobre a necessidade de mais tolerância, respeito e as diferenças sociais, reforço a cidadania e defesa dos direitos humanos. Podemos dizer que são momentos que reforçam os prejuízos, os estereótipos, aumentando as barreiras sociais. E nesse sentido, é importante retener a ideia de que as temáticas de los direitos humanos, de la cidadania e violência aparecem intensamente articuladas. Esta articulação traz como tema central em las discussões políticas as possibilidades e limites de que a aplicação da lei e da ordem podem ser alcançada dentro dos princípios do Estado democrático de direito, respeitando fundamentalmente a cidadania e os direitos humanos. A Constituição Democrática e o novo regime político instalado em Brasil desde 1985, a Constituição Democrática, né, do novo regime instalado, a lei que estabelece em 1988. Então, a Reconstrução Democrática e o novo regime político instalado em Brasil desde 1985, com a volta à normalidade constitucional, sinalizaram para os câmbios substantivos em área social e política. Não obstante, estes avanços democráticos não se alcançou a efetiva instauração do Estado Democrático de Direito. Podemos destacar alguns pontos, como, por exemplo, persistiram graves violações de direitos humanos, pouco se avançou hacia o controle democrático da violência, que adquiriu fóruns de questão pública. Apreciável número de situações e acontecimentos se acumularam em el tempo. Malos tratos e torturas em las comissarias, massacres em las cárceres, violência contra niños e adolescentes, violência contra as mulheres, contra os negros e contra os homossexuais. Um aspecto importante em esse exemplo de violação de direitos humanos é que, se durante o período do regime militar, as práticas de tortura realizada pelos órgãos de seguridade pública tinha como principais vítimas os presos políticos, atualmente a ação de tortura se volve fundamentalmente para os presos pobres, negros e residentes em los subúrbios das grandes cidades. Então, temos um indicador relevante e que preocupa. A redemocratização do país não significou o fim das práticas ilegais nem o uso indiscriminado da violência. É o legado autoritário do regime militar, assim como as práticas políticas e sociais seculares em la sociedade brasileira, de não separação das esferas pública e privada, dificultaram o rito de passo de uma ordem com os limitados direitos sociais e políticos, a outra de caráter democrático. Poderíamos, por outro lado, dizer que o poder emergente não conquistou o monopólio do uso legítimo da violência física. Atualmente, é o desafio ético de los governos democráticos em uma transição por dentro das estruturas de los aparatos repressivos é a capacidade de implementar políticas de segurança pública eficazes em prevenção e o combate contra a criminalidade que sejam controladas por os
ditames do Estado de Direito. Em o núcleo desta conjunção de problemas, se torna difícil que seja procedida uma reflexão acerca das relações entre violência e cidadania, ou violência e direitos humanos, democracia e ordem e lei, e, fundamentalmente, entre democracia e segurança pública. Podemos dizer que o choque entre direitos humanos e segurança pública é dos pontos cruciais em la efetiva instauração do Estado de Direito. Se a sociedade brasileira convive historicamente com uma forte ou destacada desigualdade social, é importante também destacar os profundos egos em el campo de la cidadania. A lógica é dar a conhecer, é dizer, revelar os prejuízos e os estereótipos presentes com a intenção dessas discussões. É importante destacar o hecho de que, dentro das lutas por os direitos políticos empreendidas em Brasil, ganham espaço as reivindicações por os direitos sociais e econômicos. Ocupa um lugar central a luta contra a pobreza e a desigualdade sociais, configurando-se uma nova ótica de los direitos, que é o direito à vida e melhores condições de existência. Um aspecto importante é que a temática de violência, conflitos sociais, recebe força em la produção acadêmica em Brasil, principalmente em las quatro últimas décadas, configurando-se em significativo reclamo social e com destaque em la luta por los direitos sociais, políticos e econômicos, que demarca, em boa medida, uma especificidade para os estudos demarcados em el campo da sociologia da violência. O panorama político da violação de direitos humanos e a fragilidade de cidadania, assim como as desigualdades sociais, impuseram em grande parte estes estudos, como consequência de uma simbiose entre crescimento da violência e de reclamos sociais. Surge a necessidade que essa temática seja constituída com todo o rigor e imaginação sociológica, com a intenção de superar os modismos e a tentação de resposta sem profundidade às demandas sociais. Temos como exemplo de las respostas não profundizadas quando o tráfico de drogas surge como o grande e único responsável por o aumento de los homicídios e por la inseguridade reinante, em especial em los cenários urbanos. Destaco o hecho de que o aumento da violência e das taxas de homicídio não pode explicar-se solamente por el tráfico de drogas, pois o fenômeno se inserta em um cenário mais amplo, que passa necessariamente por la forma de enfrentamento de los conflitos sociais e, mais especificamente, por la resolução de los conflitos interpersonais em la sociedade brasileira, assim como por la ausência de uma política de segurança pública nacional mais eficiente e racional também. É o ponto de partida elegido para pensar sobre o tema da crueldade e na sociedade brasileira está vinculado ao que considero violência difusa, tendo em conta sua amplitude e capacidade de erradicação por distintos espaços da vida social. Destaco a noção do termo difuso, permitir qualificar fundamentalmente o fenômeno da violência e a contemporaneidade, assumindo uma dimensão polissêmica, direcionada para uma sensação difusa de insegurança, assim como difusos medos sociais. O difuso configura o incontrolável e o imponderável. Se la relaciona claramente
se relaciona claramente com a possibilidade de que todos, independentemente de seu sexo, idade ou classe social, podem ser vítimas de práticas classificadas como violentas em diversificadas situações sociais. O sentido comum é perspicaz e irônico quando difundem esse lado democrático da violência. A recorrência das práticas delitivas classificadas por la prensa, órgano de repressão e sentido comum, com expressão de crueldade, se converte em parte do cenário contemporâneo, referindo-se principalmente ao modo como diversos crimes são cometidos e estão associados a uma multiplicidade de situações inusitáveis. A abordagem sociológica do tema constitui um dos principais retos desse estudo, sendo possível encontrar em outros campos do conhecimento várias formulações e reflexões sobre esse tema. Descreído da capacidade humana de erradicar o mal ou crueldade da sociedade, Freud evocava a natureza primitiva dos impulsos de agressividade. E na perspectiva do estudioso do inconsciente, o assassinato e o extermínio que ocorrem em âmbito de uma agressividade não erotizada deixam claro o imenso trabalho que deve ser feito por la humanidade, a fim de equilibrar pulsão de vida e pulsão da morte. A crueldade faz parte da natureza humana, tendo papel relevante nas formas de dominação. Os processos simbólicos de civilidade se associam aos elementos arcaicos de los atos agressivos que permeiam a vida social. A incredulidade e a capacidade de dominação de los impulsos agressivos aparecem no ablandamento de los comportamentos morais que ocorrem durante a guerra. E nessa perspectiva, Freud abriu a possibilidade de pensar em las normas e valores como elementos importantes de repressão às diversas formas de crueldade. As incursões iniciais que realizei o material empírico, principalmente recogido em la prensa, revelou um universo analítico de difícil separação entre a ausência de justificação da ação e a exacerbação da violência, evidenciando a seguinte pergunta: como pensar as práticas violentas atualmente classificadas como expressivas de crueldade? A aparente ausência de justificação e de la ação e principalmente a exacerbação da violência concedem os contornos taxonômicos de las concepções nativas de crueldade. Muitas das explicações são constituídas em uma estrutura que mostra a natureza animal dos evolucrados. Os monstros em uma acepção mais do sentido comum que aquela formulada por Michel Foucault em sua obra Sobre los Anormales. Caminharam em uma linha de la civilidade e de salvagismo extremo ou barbárie. As ações inesperadas por parte de los criminales expressam o lado extremo do poder associado à condição de impotência, devido a que são ações sem justificações aparentes, escapam do suposto de equivalência que permeia as relações sociais. Em esse sentido, a crueldade se opõe a outras práticas presentes em el campo da violência, como a de linchamentos, porque não se associam à constituição de uma justiça paralela ou outra forma de ajusticiamento que, aunque recurram a sofrimentos corporais significativos, se escreve à la búsqueda de equivalentes, é o pago por de dano causado.
Em las redes sociais, o vocabulário ou linguagem utilizado na exposição das informações e comentários sobre as práticas de crueldade apontam classificações negativas, acusatórias, seguidos pelo desejo de castigo. Termos como monstros, bandido, vago, basura humana, desgraciado, desvergonhados, demonstram a retirada do autor do crime de la condição de membro de um coletivo social. O desejo de castigo configura uma espécie de linchamento virtual, em que se encontram subjacentes ações que passam por la búsqueda de um castigo equivalente, que deve ser efetuado com sofrimento corporal ou pena de morte. As percepções e práticas associadas com o tema de crueldade não se restringem analiticamente aos autores do crime. Alcançam um espaço amplo de valores que serão analisados baixo os princípios de um sentido comum, que gradualmente se generaliza. Se trata de pensar sobre as diversas formulações e apropriações que expressam em um contexto específico e os quadros de violência motiva discursos e agentes adesões que vão mais além de los eventos diretamente involucrados. Sentido da violência em la búsqueda de ajusticiamento revela a demanda de castigo, necessidade de instituição de equivalentes morais e incredulidade em las instituições reguladoras da ordem social. As práticas delitivas classificadas como expressão de crueldade se encontram também associadas à forma como são perpetrados os delitos, deixando principalmente o elo de sofrimento em la vítima. É importante destacar que as atribuições de crueldade demarcam não só a desproporção da ação, como a forma executado é o crime. E neste universo, as regras simbólicas das práticas de crueldade vão configurando, ganhando destaque nos atos de desquartizar, cortar parte do corpo e empreender fogo, todas deixando agüelas de sofrimento em el corpo da vítima, configurando uma clara demonstração de poder sobre o corpo do outro. Incursionando por la psicanálise, isso seria uma clara demonstração de crueldade como exercício de desfrute do poder. É possível falar de uma linguagem de mutilação? O desquartizamento transforma o corpo humano, reduzindo a las partes sem um todo que configura as condições de sujeito. O ato de cortar parte do corpo traz intensa dimensão simbólica, fazendo com que cada parte mutilada configure a marca de um castigo. O ato de castrar sempre tem a conotação de um delito sexual, representando simbolicamente o delito cometido, assim como a impossibilidade radical de que ele seja repetido. A prática de degolar, ao qual condensa um caso emblemático de crueldade, bastante recorrente em las guerras, representa em el plano simbólico na necessidade, a negação do outro e a dominação sobre o corpo do outro. O ato de cortar a língua ou a orelha, exercício repetido em estas atrocidades, é um castigo levado ao extremo de la delação e dos chismes, murmuração e rumores. O hecho de prender fogo ao corpo, às vezes com vida, se por um lado representa sofrimento, por outra parte é um intenso de transfigurar o corpo e reduzir a vítima a uma figura deforme. É importante destacar que a exacerbação da violência e de los abusos de crueldade em la execução do crime são agravantes que nas classificações morais das práticas sociais delitivas. São
generalmente estes agressores que atraem para si e suscitam prática coletiva de castigo fora dos códigos jurídicos. Também é o caso de linchamento, já mencionado, com todo o universo simbólico e ritualismo, normalmente propensos a reproduzir a forma de realização do crime e cometido por la vítima, um castigo generalmente reproduzido com as mesmas armas. A lei sobre crimes hediondos, atrozes, em grande parte, abarcam as práticas de crueldade, aunque, para os profissionais do direito, juridicamente não é o grau de violência, tampouco as difíceis situações de crueldade ou ausência de compaixão ou misericórdia por parte dos autores que ajustam o crime como um crime hediondo. Pero, se crimes que merecem maior reprodução por parte do Estado. O homicídio doloso, em el qual o agente ativo tem a intenção de matar, pode receber diferentes calificadores que possibilitam a agravação da pena. A vingança cubre um bom espectro de los delitos com recurso de práticas consideradas de crueldade, ocorrendo individual ou coletivamente, involucrando membros de uma mesma família, que é o caso dos massacres. As matanças são também ampliadas em um cenário de violência difusa, afetando a los mendigos e as pessoas que vivem em la calle. A exclusão social imposta a um grande setor da sociedade é sumada à exclusão física, realizando uma inversão de valores em los que os pobres e os mendigos se convertem em vítimas preferenciais. As investigações sobre mortes encomendadas, contratadas, verificam que os sicários surgem em vão ampliando suas ações, naturalmente, em las fissuras de um monopólio desordenado de la violência. Os espaços para a administração de conflitos interpersonais, políticos e econômicos que vão além das práticas institucionais, contribuem à consolidação de uma violência difusa. Quais são as consequências sociais e psíquicas para as pessoas socializadas com a perpetuação desse quadro de insegurança e medo? Que razões impedem o estabelecimento de um processo de pacificação social no Brasil? São perguntas difíceis de responder ou explicar de modo plausível. Foram, em grande parte, sem embargo, essas questões que provocaram o interesse de um conjunto diversificado de instituições sociais, políticas e econômicas em espaço de laboratórios, núcleos e instituições vinculadas às universidades para levar a cabo investigações empíricas sobre o problema do crescimento da violência em sua conexão com a sensação de insegurança e medo. Para finalizar, podemos dizer que a sensação de insegurança e de medo social em Brasil tem profunda relação com o crescimento dos homicídios e da delinquência, com a configuração de uma violência difusa, incluso mantendo o quadro de existência de vítimas preferenciais e a classificação de crueldade das práticas criminais. O cenário violento tem, sem embargo, uma relação direta também com a ampliação do espectro de criminalização e das práticas sociais. Se destaca neste plano uma dimensão paradigmática deste fenômeno, a criminalização das práticas juveniles e as políticas de encarceramento. Graças.